desta conversa informal, no fundo, que vamos ter. O meu nome é Pedro Sousa, sou médico de família na USF Almonda, em Torres Novas, e tenho o prazer de estar a falar com Marta Chambel, que é imunoalergologista no Hospital CUF Descobertas e também CUF Sintra. Muito boa tarde mais uma vez, Marta, e estamos de facto na expectativa daquilo que vamos falar com os nossos ouvintes. Gostavas de destacar os pontos principais? Olá Pedro, boa tarde a todos os que aderiram para assistir a esta nossa conversa, que será uma conversa informal e que vamos também tentar responder às vossas dúvidas que entretanto colocarem, se assim quiserem, e que nós agradecemos, porque a nossa ideia é sempre responder às dúvidas daqueles que nos acompanham e que seguem o nosso trabalho e que muitas vezes não conseguem encontrar informação fidedigna. O que nós pensámos hoje falar, porque o Pedro é de Medicina Geral e Familiar e, portanto, tem um leque muito vasto de assuntos com que lida e de doenças com que lida e portanto, tentámos adaptar também em função daquilo que se passa atualmente no país e no mundo, que é esta pandemia do coronavírus. E pensámos falar essencialmente das reações a medicamentos e reações a vacinas, até porque a vacinação para a Covid-19 está agora na ordem do dia e as pessoas têm muitas dúvidas se devem fazer, se não devem fazer, os nossos doentes alérgicos estão todos cheios de dúvidas se podem ou não fazer esta vacina e portanto, para haver uma decisão informada de toda a gente, achámos que esta era uma boa ideia. Depois, a nossa ideia é falar também da alergia à penicilina, que é uma dúvida muito frequente que eu apanho na consulta, nos dentes da consulta, e o Pedro também. E gostávamos de falar também um pouquinho do mito, que é um mito e que falaremos mais à frente, da alergia ao brufeno em doentes com asma. Nós acabámos por perguntar a quem acompanha as nossas páginas o que é que gostavam de ver respondido e responderam-nos que gostavam que nós falássemos sobre eczema, sobre as reações à BCG e sobre alergia ao leite. Portanto, em princípio serão estes os temas. É um leque um pouquinho variado, não vamos falar só de um tema, mas eu acho que isso também acaba por ser um desafio engraçado e acaba por tornar até esta conversa talvez um pouquinho mais interessante. Sem dúvida. E como foi bem destacado, o que se pretende aqui é ter precisamente este diálogo informal. Portanto, vamos procurar livrar-nos do melhor modo do jargão médico e procurar usar uma linguagem que seja facilmente compreensível para todos, porque, no fundo, queremos ir ao encontro daquilo que são dúvidas do dia a dia e que muitas delas têm sido colocadas ao longo da nossa prática clínica. E, nesse sentido, vamos então avançar com a nossa conversa. E aqui, em primeiro lugar, importa, acima de tudo, e não querendo estar aqui a ser exaustivo em termos de teoria, importa aqui saber distinguir quando nós estamos a falar em alergias medicamentosas, estamos no fundo a falar de quê? E importa neste respeito mencionar que a alergia ou a hipersensibilidade a medicamentos trata-se de uma resposta inadequada e imprevisível do nosso sistema imunológico à toma de um determinado fármaco ou medicamento. E neste respeito, importa salientar três aspectos essenciais. Em primeiro lugar, que a alergia pode ocorrer após várias tomas em relação à qual não houve uma reação prévia. Portanto, sim, não é... Sim, isto é uma das dúvidas mais frequentes, não só em relação aos medicamentos, mas também em relação aos alimentos. Uma frase muito típica que dizem nas minhas consultas é: ele já tinha tomado, por exemplo, em relação às crianças, quando fazem um antibiótico pela terceira ou quarta vez, normalmente ou por otite ou por amigdalite, que são as doenças mais frequentes das crianças, normalmente dizem que ele já tinha tomado este antibiótico outras vezes, por isso eu acho que isto não foi do antibiótico. Isso não é de todo verdade. Aliás, o facto de ter havido tomas prévias, já ter feito o antibiótico outras vezes, até aumenta a probabilidade de, numa toma posterior, haver reação. Até durante o tratamento, por exemplo, o tratamento da amigdalite, se durar 5 dias,
pode haver reação só ao quinto dia, porque os 4 dias para trás serviram precisamente para o organismo começar a desenvolver anticorpos e depois ao quinto dia reage. Portanto, isso nunca deve ser um motivo para os pais ou para o próprio achar que aquilo não foi uma reação ao medicamento em causa. Muito bem. Este é um aspecto importante que queremos reter e, mais uma vez, salientar que não é necessário ou não é, digamos, expectável que sempre que haja uma primeira toma que a pessoa desencadeie logo uma reação. E também aqui importa ter presente que até mesmo uma pequena quantidade de um medicamento pode desencadear uma reação alérgica. Portanto, Sim, em casos mais graves, digamos assim, ou de maior sensibilidade, e isso aconteceu, por exemplo, estou-me a lembrar do caso de uma senhora enfermeira que trabalhava numa enfermaria de medicina, era alérgica a determinado antibiótico, e às vezes a preparar, só pela preparação das ampolas de antibiótico para dar aos doentes que estavam internados, tinha reações graves. E o mesmo acontece, só para fazer o paralelismo, o mesmo acontece, por exemplo, com os alimentos. Há quem seja alérgico ao marisco, e marisco é só um exemplo porque é assim o mais típico. Marisco, peixe, que com o vapor da cozedura desses alimentos, pela inalação, as proteínas do peixe ou do marisco também vão nos vapores e, portanto, entra em contacto com a mucosa do nariz ou das vias respiratórias e pode haver reação. Às vezes não tem só a ver com ser uma grande quantidade, pelo contrário, quanto mais alérgico se é, menor a quantidade necessária para haver uma reação. isso, muito bem. E depois um terceiro aspecto que importa ter presente é que uma coisa são as reações alérgicas ou de hipersensibilidade. Outra coisa diferente são as reações adversas ou os efeitos secundários dos fármacos. Exato. Muitas vezes também existe alguma confusão neste respeito. Sim, eu vou falar de uma marca porque acho que assim é mais fácil, mas, por exemplo, o Clavamox ou o Augmentin, que é uma associação da amoxicilina com o ácido clavulânico, é muito típico as pessoas acharem que tomaram antibiótico e ficaram com muitas dores de estômago. Isso é um efeito secundário do ácido clavulânico. Ou a diferença no pacote ou no bolo das reações alérgicas, das reações adversas, desculpem, cabem as reações que são alérgicas e as que não são alérgicas. As que não são alérgicas são todas aquelas que são esperadas, que podem ser esperadas pelo efeito do medicamento no organismo, se a pessoa for mais ou menos sensível. As dores de estômago são um exemplo com o Clavamox, com os medicamentos para as dores. O ácido clavulânico também pode fazer diarreia e isso não é uma alergia, mas o que nós costumamos sempre dizer é, sobretudo com medicamentos que são importantes, como é o caso destes 2 grupos que nós estamos sempre a focar, na dúvida procurar sempre procurar sempre as respostas. Isso, sem dúvida. Porque sim, procurar sempre as respostas e procurar sempre ajuda, porque é preferível ter uma consulta de alergologia e ouvir que não é alérgico e não é preciso fazer mais nada, do que ficar com o rótulo e achar que fez uma alergia e nunca mais toma aquele grupo de medicamentos, ou então achar que não é alérgico e por acaso até foi uma alergia e tomou numa vez a posteriori e aí tem uma reação ainda mais grave. Isso. E importa neste respeito, aliás, isto no fundo acaba por ser um ponto-chave da nossa conversa, que é desmistificar, portanto, as pseudo-alergias ou as falsas alergias que podem condicionar alguém ao longo da sua vida, nomeadamente privar de medicamentos que poderia fazer, e medicamentos às vezes essenciais, quando não está corretamente diagnosticada essa alergia. E, por outro lado, naqueles que efetivamente têm alergia e que estão corretamente diagnosticados, poder oferecer as devidas alternativas. Sim, isto só falando de números, só porque às vezes dá uma ideia assim um bocadinho mais concreta. Portanto, na dúvida, procurar sempre a resposta. Mas, de qualquer forma, se nós pegarmos em 100 pessoas que acham que tiveram alergia a um medicamento, dessas, só 10 pessoas ou menos
é que se confirma essa alergia. Portanto, na grande maioria das vezes, não, essa suspeita não se confirma. E o não ficar com o rótulo é particularmente importante nos antibióticos, porque está mais que provado que não fazer o antibiótico, que é o que nós chamamos de antibiótico de primeira linha, que é a indicação o antibiótico mais indicado para determinada situação, faz com que haja mais efeitos secundários, haja mais resistências das bactérias, com tudo o que isso acarreta, que se tem falado muito nos últimos tempos, as bactérias super resistentes, e além disso aumenta muito os custos e prolonga muito os internamentos. E portanto tudo isto são consequências que nós devemos e podemos evitar. E é tão simples como ter uma consulta, procurar ajuda, explicar. Às vezes não é preciso fazer exame absolutamente nenhum e é só por aquilo que a pessoa conta e o assunto fica completamente arrumado. Isso, muito bem. E conforme já foi anunciado na parte introdutória, vamos começar por considerar as reações às vacinas e a medicamentos. E começando pelas vacinas, na tua experiência, Marta, da tua consulta, quais são, digamos assim, os principais mitos ou as principais dúvidas que as pessoas têm em relação às vacinas? Assim, de longe, a mais frequente é com a vacina dos 12 meses das crianças e o ovo. É conhecida por VASP, que deve ser feita entre os 9 e os 15 meses, e o mais típico são mães de bebés que vêm e que dizem que a criança ainda nunca comeu ovo e por isso vêm a uma consulta para saber se pode fazer a vacina ou para fazer a vacina sob vigilância médica. Para fazer a vacina dos 12 meses não é necessário a criança ter comido o ovo. Aliás, até há alguns anos achava-se que as crianças com alergia ao ovo diagnosticada e em que se tinha a certeza que há alergia ao ovo deviam fazer a vacina em meio hospitalar. E hoje em dia já se sabe que não é assim. Isto é porquê? Porque a vacina dos 12 meses, a VASP, usa cultura de embrião de galinhas para produzir esta vacina, mas a quantidade de proteína do ovo é praticamente inexistente e, portanto, o que se diz hoje em dia é que as crianças com reações anafiláticas, que são que são reações graves ao ovo, essas sim devem fazer sob vigilância médica. Todas as outras não há necessidade, nem há necessidade de já terem comido o ovo. Nisto tudo, o mais importante é nunca adiar a administração da vacina às crianças. Hoje em dia há muito um movimento quer dizer, há umas quantas pessoas que fazem parte dos movimentos anti-vacinação, com os quais eu discordo 150 a 300%. Nós demorámos muitas décadas para conseguir erradicar vacinas peço desculpa, para conseguirmos erradicar doenças e hoje em dia, felizmente, apareceram as vacinas que o permitiram e o facto de determinadas subpopulações ou determinados grupos estarem com estes movimentos anti-vacina vai acabar por anular o efeito de imunidade de grupo, não é? E vamos estar a trazer à tona novamente doenças que estavam completamente erradicadas e que estas gerações de agora que são anti-vacina não conhecem. E eu própria nunca, no meu percurso como médica, nunca vi, por exemplo, nenhuma criança, nem nunca vi ninguém com sarampo. Porque houve uns surtos de sarampo, mas eu nessa altura não estava a trabalhar em pediatria, não estava a trabalhar em internamento de adultos, estava a trabalhar já como alergologia, e portanto não fazia esse trabalho. E a verdade é que isto pode levar-nos por caminhos muito perigosos e isto agora começa a aplicar-se, se isto já se aplicava aos movimentos anti-vacina, agora a juntar estes movimentos anti-vacina temos as outras pessoas todas que começam a dizer que não querem fazer a vacina para a Covid-19, que é outro tema também importante. Sim, sim, e que vamos tocar mais adiante. Mas este aspecto que falaste, portanto, em relação à VASP, portanto, e só para os nossos ouvintes terem presente, portanto, a VASP trata-se da vacinação contra o sarampo e a rubéola, que, como mencionaste muito bem, portanto,
quando uma criança ou quando confrontados com esta questão da introdução do ovo, importa referir que a administração desta vacina, portanto da Vaspre, não tem como requisito prévio a introdução alimentar do ovo ou da gelatina ou o teste cutâneo com a vacina diluída. Porque isso não é Exatamente. preditivo da alergia à vacina. Portanto, esse é um Não. aspecto importante que importa aqui salientar. Sim, sim, não é preciso fazer testes, não é preciso fazer nada. As crianças fazem tantas outras vacinas em que existem constituintes como a gelatina, por exemplo, começam a ser vacinadas à nascença, fazem vacina com 1 mês, fazem vacina com 2 meses. No nosso país temos uma coisa fantástica que é o Plano Nacional de Vacinação portanto, acho que a nossa função como profissionais de saúde é um bocadinho desconstruir e tentar desenraizar estas ideias que são erradas e que não permitem que os cuidados de saúde à nossa população avance ou continue igualmente boa em determinadas áreas, nomeadamente nesta da vacinação. Sem dúvida. Até porque aqui, lá está, temos que colocar no prato da balança entre as muitas vidas que já foram salvas devido à vacinação, devido à imunidade conseguida pela vacinação, versus os casos documentados que são residuais das reações adversas. Portanto, não estamos a negar que elas não existam ou que não possam existir, mas quando comparado com o benefício provado da vacinação, sem dúvida que essa imunidade de grupo que é uma mais-valia. E até mesmo as pessoas que, enfim, por determinados motivos representam estes movimentos anti-vacinas, esquecem-se que elas próprias estão a beneficiar desta imunidade que foi conseguida pelas vacinas. Sim, exatamente, e mesmo o risco de alguma eventual reação. Para já as reações são raras e a maior parte das reações que acontecem são reações no local da administração da vacina, ou são reações muito ligeiras e que são transitórias. As reações mais graves acontecem em cada... É preciso vacinar 100 mil pessoas para que uma tenha uma reação. É esta a proporção. Portanto, é preciso pegar em 100 mil para uma ter uma reação. E claro que as pessoas podem sempre dizer, então, mas eu não sei se eu sou essa uma que vai ter a reação. Pois, mas o risco de não ser vacinada é seguramente maior do que o risco que eventualmente vai correr de ser vacinada. Até porque a pessoa nenhum de nós faz a vacina e vem embora, não é? Por algum motivo, as senhoras enfermeiras que normalmente estão a fazer a vacinação dos utentes pedem para esperar os 30 minutos e isso tem um motivo, é precisamente para evitar que as reações que serão reações mais graves que ocorrem nesses primeiros 30 minutos ocorram fora da instituição de saúde onde ela é dada, onde a vacina é dada. Exatamente. Portanto, em relação a este mito, digamos assim, sobretudo da Vaspre, portanto, a vacina contra o sarampo, a parotidite epidémica e a rubéola, ficamos esclarecidos. Algumas pessoas têm levantado também dúvidas em relação à BCG. Como sabemos, a BCG agora não se administra por rotina, como se fazia até há um tempo, mas por vezes as pessoas colocam a dúvida em relação ao local de inoculação e o poder fazer adenite. Qual é, digamos assim, o conselho que gostarias de dar ou o que é que gostarias de esclarecer em relação a este assunto? Da BCG pode acontecer e habitualmente acontece ao fim de 2 a 4 semanas no local onde é feita a BCG, ficar vermelho, fazer um nódulo e pode mesmo fazer uma úlcera. Pode fazer uma ferida no local de administração da BCG e portanto, o bebê perde mesmo ali parece que perde uma quantidade de pele do braço. Às vezes depois acaba também por inchar o gânglio, mas isso são situações perfeitamente normais e isso o bebê não tem nenhum problema nas defesas, não é preciso fazer análises, não é preciso fazer mais nada. É. E é interessante que até mesmo complementarmente àquilo que mencionaste muito bem, o Programa Nacional de Vacinação esclarece mesmo que isso muitas vezes, o grau da reação depende da correta administração. Ou seja, se houver uma correta administração intradérmica, a possibilidade ou a probabilidade de desenvolver essa reação
não é tão grande. Portanto, está muito mais relacionada com o próprio ato da administração do que outra coisa. Sim, exatamente. Portanto, não. Ou seja, no fundo, em relação às vacinas, conseguimos resumir sempre, conseguimos resumir tudo em o benefício da vacinação é enorme, e é muitíssimo superior e excede muitíssimo os riscos que a vacinação eventualmente possa trazer, que são, na maior parte dos casos, são ínfimos. Isto é aplicável à BCG, é aplicável à vacina que estávamos a falar, da papeira, do sarampo, é aplicável a todas as vacinas. E é isto que nós nunca podemos esquecer, é que felizmente a ciência trouxe-nos estes grandes avanços em que nós a medicina não deve só tratar os problemas quando eles aparecem, mas devemos preveni-los. E a vacinação é uma grande arma que nós temos à nossa disposição para conseguirmos fazê-lo e que ao longo de décadas temos conseguido eliminar doenças da população mundial. E, portanto, o medo não deve impedir que as pessoas sejam vacinadas. Há uns anos, só fazer aqui um parênteses, há uns anos apareceu um estudo nos Estados Unidos que se veio a concluir que não tinha base absolutamente nenhuma e estava mal desenhado, que era as vacinas e o autismo, em que houve um americano que decidiu ver a relação entre as vacinas e o autismo. Isso provou-se que não é verdade e a vacinação não traz nenhum risco de autismo. Mas a verdade é que esta ideia ficou enraizada e é isto que muitos movimentos anti-vacinação continuam a indicar como um motivo para não vacinarem as crianças. Mas isto é um estudo que é errado, Claro, não tem exatamente. sentido nenhum, não tem base nenhuma científica. Exatamente. E assim, só para, digamos, encerrar este assunto das vacinas, no fundo, do Programa Nacional de Vacinação, eu vou só salientar e partilhar com os nossos estimados ouvintes, digamos, algumas falsas contraindicações que estão, inclusive, listadas neste programa. São elas, por exemplo, as reações locais ligeiras a moderadas a uma dose anterior, portanto, isso não deve ser contraindicação. Também uma doença ligeira aguda com ou sem febre, por exemplo, uma pessoa que tem uma constipação, uma infecção ligeira das vias respiratórias superiores, o haver história pessoal ou familiar de alergia, já falámos, a questão do ovo, por exemplo, ou de outro tipo. Também a questão de pessoa poder ter dermatose, eczemas ou infecções cutâneas localizadas. O haver história familiar de reações adversas graves à mesma vacina ou outras vacinas. E, no fundo, ter presente aquilo que mencionaste muito bem, que qualquer adiamento da vacinação devido a esta falsa contraindicação, estas ou outras que possam ser apresentadas, é uma oportunidade perdida para a vacinação. E é isso que nós não queremos. Exatamente. Para o próprio e para os outros também. Exatamente, exatamente. Agora, tocando agora um pouco na questão da vacina contra a Covid, e é certo que estamos ainda numa fase inicial de implementação deste programa ambicioso de vacinação da população. O que é que nós, para já, podemos dizer que possa, de certa forma, tranquilizar e, no fundo, capacitar as pessoas quanto à decisão de serem ou não vacinadas? Eu vou responder tendo por base os principais argumentos que me têm apontado como motivo para não fazer a vacina. Eu acho que aquilo que me têm dito mais vezes demoraram muito pouco tempo a produzir esta vacina, por isso isto não serve de nada, porque há poucos estudos e não é segura. Nós não nos podemos esquecer que a pandemia, portanto, foi declarada pandemia em março, mas o vírus já circulava, começou-se a falar em dezembro de 2019 e, portanto, durante um ano, grupos de cientistas e de investigadores de todo o mundo tiveram única e exclusivamente dedicados a esta doença e a este vírus. Este é um motivo para para ter aparecido tão rápido. Depois, por outro lado, portanto,
a engenharia médica e a investigação e a biologia, tudo aquilo que nós temos à nossa disposição hoje em dia é tudo muito mais rápido e é tudo mais avançado do que existia há uns anos. Portanto, é natural que a produção de uma vacina seja mais rápida do que seria, por exemplo, há 10 anos, não é? Até porque a internet hoje em dia a partilha de informação é muito maior do que era anteriormente e, portanto, as várias casas comerciais que se dedicam ao estudo desta vacina, imagino eu que partilhem informação, porque isto é para o bem comum de todo o mundo, não é? Não é uma coisa só para determinado país. Isto é uma pandemia e, portanto, toca a todos, não é? Claro, sem dúvida. E Depois, até, diz isto, desculpa. não, eu ia só na sequência deste raciocínio que eu estava a fazer, que é muito apontado pelas pessoas que não houve estudos de segurança suficientes. Isso até tem alguma lógica, esse pensamento, porque de facto foram cumpridas todas as fases. Claro que em 9, 10 meses não podem ter sido feitos os mesmos estudos, nem na mesma quantidade de pessoas, nem chegar às mesmas conclusões que seria se fosse feito durante 3, 4, 5 anos. Aqui a questão é, mais uma vez, como em tudo na medicina, resume sempre a pesar o risco e o benefício. E neste momento nós não temos mais nada à nossa disposição para nos ajudar a tentar travar esta pandemia, a não ser a vacina que felizmente já temos à nossa disposição. Independentemente das limitações que ela possa ter por ter sido estudada em muito menos pessoas do que seria numa situação dita normal, que não de pandemia, que no fundo acaba quase por ser uma catástrofe mundial. É uma vacina que é segura, os efeitos secundários e as reações adversas não foram num número maior do que aquilo que é habitualmente. Há respostas que nós não temos ainda porque de facto não houve tempo, nomeadamente as grávidas, as crianças, as mulheres a amamentar. Não se sabe ao certo quanto tempo é que dura a imunidade da vacina, durante quanto tempo é que esta vacina nos protege da infecção. Mas é por isso mesmo que, mesmo sendo vacinados, devemos continuar a usar os mesmos meios de proteção. Usar a máscara, afastamento social, regras de higiene, não devemos andar em convívios sociais com 10, 15, 20 pessoas, ou mesmo com menos. Agora, não vacinar, se tivermos à nossa disposição a vacina, não vacinar porque temos medo, porque não houve assim tantos estudos quanto isso, eu como médica não me faz sentido absolutamente nenhum. Até porque se as pessoas se lembrarem o que é que diziam há 7 ou 8 meses, em abril ou março, quando tudo isto começou e nós viemos pela primeira vez para casa, o que as pessoas diziam é: espero que chegue rapidamente uma vacina. Então agora tem aí rapidamente uma vacina. Exatamente. Portanto, não faz sentido agora, temos que ser coerentes, não é? Claro. E não é um raciocínio que, no meu entender, como médica, não faz sentido nenhum. Claro. E no fundo temos que pensar precisamente que, ainda que não saibamos muitas coisas, o que é certo é que a vacinação, neste contexto e noutros, mas em especial neste contexto de pandemia, é o autêntico game changer. Portanto, se não for a vacinação, vamos estar constantemente nesta onda de confinamentos, de restrição enfim, da nossa própria liberdade, em certa medida, do contacto com familiares, com amigos. Portanto, temos que encarar as coisas dessa forma. E também em relação às grávidas e às mulheres que estão a amamentar, ouve-se dizer, então, mas como é que as grávidas sabem se podem tomar ou não, se não foram feitos testes? Importa esclarecer a população no geral também que não são feitos estudos em grávidas, mas seja desta vacina, seja de outros medicamentos, pelos motivos lógicos, não é? Portanto, importa também focar esse aspecto, ainda que quer as normas da DGS, quer a própria bula portanto, das principais indústrias farmacêuticas que estão a produzir estas vacinas indiquem, entre outras, como é o caso da vacina da Oxford e da AstraZeneca, que as mulheres que estão a amamentar podem receber a vacina. Também a da Pfizer, que a primeira que foi aprovada em Portugal, menciona que ainda que não existam estudos efetuados na amamentação, não são de esperar riscos. E lá está, aqui é uma decisão pessoal.
mas é importante que essa decisão seja tomada de uma forma informada. E, no fundo, Exatamente. é isso que nós desejamos que os nossos utentes estejam devidamente esclarecidos dos prós e contras e pesar Sim. na balança a sua decisão. A verdade é que também, só reforçar aqui mais esta questão, é quando eu decido vacinar-me, não me estou a proteger só a mim, estou-me a proteger a mim, estou a proteger os meus, a minha família, aqueles que estão à minha volta, as pessoas com quem lido, as pessoas com quem vou trabalhar, e no fundo nós andamos, esta questão do confinamento e do isolamento social, na base está a tentar travar a infecção, mas também está, ouvimos falar muito de proteger os nossos, não é? De proteger aqueles que amamos, de quem gostamos, a nossa família, os nossos amigos. No fundo, fazer a vacina tem esse benefício também. É uma maneira também de nós protegermos os nossos, porque estou a proteger-me a mim, mas se eu não me infecto, automaticamente não vou transmitir, em princípio. É uma das questões também que está por responder, mas é melhor do que tentar a vacina, é melhor do que não tentar nada, não é? Exatamente. Bom, e tentando agora passar para outro ponto da nossa conversa, falando agora das alergias medicamentosas. É certo que as principais alergias neste âmbito prendem-se com os beta-lactâmicos, portanto os derivados da penicilina, e também os anti-inflamatórios não esteroides. Da tua experiência neste âmbito, quais são, digamos, as principais dúvidas ou mitos associados a este tipo de alergias e como é que normalmente orientas os teus utentes nesse sentido? Um, uh, Portanto, em relação eu vou falar separadamente Uhum. porque já agora aproveito para fazer a ressalva, porque muitas vezes as pessoas acham que por serem alérgicas a um medicamento ou a um grupo de medicamentos têm maior risco ou maior probabilidade de reagir a outros medicamentos. Por exemplo, falando em nomes, quem é alérgico à penicilina acha que tem mais risco de ter uma reação com uma anestesia geral se for operada. Isto não é verdade. Ok? Portanto, isto funciona muito por grupos, não faz sentido pensarmos isto. Em relação aos antibióticos, há uma dúvida muito frequente dos pais, que é, eu tenho muitas alergias, sou alérgica à penicilina ou não, ou a minha mulher é alérgica à penicilina ou não, e eu não quero dar antibiótico ao meu filho porque eu não sei se... E ele está a precisar, portanto, uma criança que está a precisar, porque eu não sei se ele é alérgico. Isto é um raciocínio que não faz sentido. Os pais serem alérgicos à penicilina ou terem outras alergias não aumenta o risco da criança ser alérgica em relação aos medicamentos. Depois, por outro lado, a pessoa não é alérgica, até prova em contrário, não há por que pensar que a criança possa ser alérgica à penicilina ou a qualquer outro medicamento. Portanto, se nunca tomou, nunca teve nenhuma reação, não há motivo para nós pensarmos que ela possa ser alérgica. Isto é uma ideia que aparece muito. Depois, há outra ideia ainda em relação a este grupo de antibióticos, que são os mais importantes, que é a penicilina e os derivados. Existe outro mito ou outra ideia generalizada, que são os adultos que chegam a dizer que quando era pequenina tive alergia à penicilina, nunca mais tomei. Em primeiro lugar, como falámos no início, de 100 pessoas que digam que são alérgicas à penicilina, só 5 ou menos de 10, em relação à penicilina, são menos de 10, 5 ou menos, que de facto se confirma que sejam alérgicas. Na maior parte das vezes, o que aconteceu não foi uma alergia, foi uma reação da própria infecção. É muito habitual as crianças, quando estão doentes, ficarem com pintas no corpo, ou ficarem com manchas, ou terem borbulhas. Isto muitas vezes é associado ao antibiótico que a criança está a tomar, mas não tem nada a ver com o antibiótico. E depois existe outra coisa, que 100 pessoas que são alérgicas à penicilina, 70 deixam de ser ao fim de 5 anos. Portanto, não há porquê a pessoa ficar até ao final da vida com este rótulo e evitar fazer o grupo de antibióticos, que é o grupo mais importante. Isto em relação aos antibióticos. Em relação aos medicamentos para as dores, os anti-inflamatórios não esteroides, ibuprofeno, o
falar em nomes comerciais porque acho que é mais fácil. Sim, sim. Alacil, Voltaren, há um grande mito que é os asmáticos não podem tomar brufeno. Isto é mesmo um mito. Não, só, falando novamente em números, de 100 asmáticos, só 5 é que não podem tomar brufeno. Se nunca tiveram se nunca tomaram, não há por que pensar que podem estar nesses 5. Não faz sentido. Não se pode deixar uma criança que não pode tomar mais nada além de paracetamol e brufeno, não se pode deixá-la com 39 de febre porque tem asma e se calhar vai ter falta de ar com brufeno. Isso não faz sentido nenhum. Isso Já, é. já agora vou partilhar que eu durante uns anos estive incluído nesse grupo, porque Pronto. lá está, lá está, existia esse mito e eu, por ser asmático, durante um tempo, lá está, até era o que na altura se advogava, que os asmáticos deveriam estar privados de fazer ibuprofeno e, portanto, estive refém do paracetamol durante muito tempo. Sobrevivi, mas tomo o ibuprofeno sem qualquer problema. É claro que fiz a terapia de dessensibilização, mas em relação, neste caso, aos ácaros, a que era alérgico, mas tomo ibuprofeno sem qualquer problema e, portanto, é um mito importante que importa aqui desmistificar. Uhum, exatamente. Este era assim, que ainda continua. Mas pronto, nós vamos tentando. Vamos Fazemos. tentando demonstrar. Depois, com os anti-inflamatórios, como alergologista, acontece outra coisa que me preocupa, a mim e aos meus colegas, que nos preocupa muito, que é nós, mesmo com relatórios nossos, habitualmente quem é alérgico a um medicamento para as dores, aquilo aí funciona mesmo como grupo e habitualmente não podem tomar muito poucos daquele grupo e é uma coisa que deve ser testada em hospital. Mas sobretudo nos serviços de urgência, eu também já trabalhei em serviços de urgência, portanto tenho bem presente o caos que às vezes se torna e não acontece nem uma, nem duas, nem três vezes que as pessoas não podem tomar medicamentos daquele grupo e tomam na mesma, ou acontece com muita frequência, há uns repousados que não são repousados para a dor de garganta, que têm um medicamento para a inflamação, que é o strepfeno, e isso também é uma causa frequente de reações que a pessoa não sabe porque é que aconteceu. Para nós é óbvio e é logo das primeiras coisas que perguntamos, se não tomou se não tomou nenhum repousado para a dor de garganta, e é muito frequente acontecer. Portanto, aí acho que enquanto com a penicilina se peca por excesso, neste grupo de medicamentos peca-se por defeito. Sem dúvida. Olha, e Marta, a conversa, podemos dizer, é como as cerejas de facto, e É. está a ser uma conversa muito agradável e estamos muito contentes também por contar com os nossos ouvintes. Talvez pudéssemos agora, portanto, tocar brevemente nos outros pontos, ou seja, na questão do eczema e da alergia à proteína do leite de vaca. Surgiram Uhum. algumas questões que foram apresentadas por alguns seguidores da página da doutora Marta e também da página de boasaúde.pt. Podem, aliás, aqueles que ainda não o fizeram, podem seguir ambas as páginas, também a doutora Marta no Facebook, além do Instagram. E em relação a estes dois pontos, quer do eczema, quer da alergia à proteína do leite de vaca, digamos assim, que aspectos principais é que gostarias de transmitir? Em relação à alergia de leite de vaca? Sim. Portanto, para começar, alergia é diferente de intolerância. Só para falar aqui em relação à intolerância à lactose, que foi uma coisa que falei ontem na página. A alergia como disseste muito bem no início, aplica-se aos medicamentos e aplica-se a todas as alergias, sejam respiratórias, sejam alimentares. As alergias são sempre uma reação do organismo a alguma coisa do exterior. Quando o organismo não reconhece alguma coisa do exterior como sendo uma coisa estranha e por isso mesmo agressiva, e defende-se, mas defende-se de uma maneira muito particular, que é a doença alérgica, que é a reação alérgica.
Em relação ao leite, o organismo, ao leite ou qualquer outro alimento, o organismo, o sistema imunológico só consegue reconhecer a parte da proteína. E, portanto, o que faz alergia no leite é a proteína. A lactose é o açúcar do leite e, portanto, a intolerância à lactose pode ser muito incomodativa, mas nunca vai dar alergia. E quem é alérgico ao leite não pode beber leite sem lactose, porque são coisas exatamente iguais, só que o leite sem lactose e os produtos sem lactose só não têm o açúcar, mas continuam a ter lá a proteína, que é aquilo que faz mal e que o organismo não gosta e não consegue tolerar. Depois, só focar aqui uma coisa também que é importante e que habitualmente há algum desconhecimento em termos gerais, é que o leite dos mamíferos é muito semelhante entre eles, é igual em mais de 90% da sua composição. E por isso, quem tem alergia ao leite de vaca, ou quem tem bebés com alergia ao leite de vaca, não deve tentar dar leite nem de cabra, nem de ovelha, nem de nenhum outro mamífero, porque de facto eles são mesmo muito, muito semelhantes e pode correr muito mal. Depois também deixar aqui uma palavra de esperança aos pais que têm bebés ou que têm crianças pequenas ou mesmo mais velhinhas com alergia ao leite, é que na grande maioria dos casos a alergia ao leite resolve-se. É preciso ter os cuidados todos, fazer a evicção, mas até aos 3 anos a maioria resolve. Dos que não resolvem, dos que não deixam de ser alérgicos até aos 3 anos, resolve-se até aos 6. E mesmo os que não deixam de ser alérgicos até aos 6, existe um tratamento que é a indução de tolerância oral ao leite de vaca, em que é possível tratar a alergia ao leite e as crianças, ou adolescentes ou adultos, passarem a fazer uma vida normal. Portanto, não é muito, interfere muito na qualidade de vida, sobretudo porque no nosso país, infelizmente, as coisas em termos de evicção ainda não funcionam plenamente, portanto os restaurantes, cafés, cantinas, escolas, ainda não, estamos um bocadinho atrás de muitos países na Europa em relação a isso e infelizmente muitas vezes há reações que poderiam ser evitadas. Mas existe solução e existe cura possível mesmo para aqueles que não conseguem resolver sozinhos. Depois, falar também um bocadinho dos sintomas que a alergia ao leite pode dar, assim, de uma forma muito, muito sucinta. Há 2 grandes grupos. Há um grupo de meninos que são aqueles que reagem com a reação alérgica típica, lábios inchados, ficam cheios de manchas, os olhos inchados, podem ter uma reação mais grave e podem ficar com falta de ar, e isso é um tipo de reação. Mas depois existe um outro tipo de reação, que é o que nós chamamos o não IgE mediado, em que são bebés que começam a beber o leite adaptado e o leite lata, e ao fim de 2 dias começam a ter sangue nas fezes. E é muito assustador para os pais, mas os bebés normalmente também ficam muito incomodados, ficam com dor de barriga, porque aquilo, no fundo, faz uma ferida no intestino, não é? Portanto, é natural que o bebê fique muito incomodado. Mas tira-se o leite e o bebê rapidamente fica bem, e normalmente esses bebés até são os que mais depressa resolvem a alergia sozinhos. Normalmente, por volta do ano de idade, começam a conseguir beber o leitinho normal. Muito bem. Não sei se alguém quem nos está a ouvir se quiser colocar alguma pergunta ou se tu também tiveres mais alguma pergunta em relação ao leite. Estava só aqui a observar o feed de comentários. Portanto, temos aqui o Rui Teixeira. Menciona, portanto, coloca aqui uma pergunta. Quem é alérgico ao ovo pode comer omeletes feitas daquele ovo líquido que se usa nos restaurantes? Pergunta. E depois ele põe: imagino que seja um ovo artificial e, como tal, não deve ter o mesmo efeito do ovo verdadeiro. Interrogar. Não, não pode, de todo, não pode mesmo. O ovo que é usado nos restaurantes e que é usado também nos produtos de supermercado, como pudins, não funciona tal como o ovo, tal como o conhecemos. Portanto, em termos de proteína, é precisamente a mesma coisa. Muito bem.
Só estava aqui a ler também a Daniela que partilhou que de facto experimentou queijo de ovelha na pequenina e foi um caos. Até porque aqui provavelmente aconteceu outra coisa, é porque uma fatia de queijo, em proteínas, equivale a um copo de leite. E, portanto, quem é alérgico, se for mexer a quantidade, tolera muito, muito pior o queijo do que o leite, porque tem mais proteína. E por isso é que provavelmente aqui foi o caos. E depois o leite materno também pode fazer sangue nas fezes, porque há uma quantidade de crianças com alergia ao leite que são muito sensíveis e reagem à ínfima quantidade de leite de vaca que passa no leite materno para o bebê. E, portanto, aí, quando isto acontece, por rotina, nós não dizemos a todas as mães que amamentam e que têm bebés com alergia ao leite para deixar de comer laticínios e derivados ou alimentos que contenham laticínios, mas quando a criança tem algum sintoma que faz sugerir que está a ter sintomas, ou quando a criança começa com sintomas de alergia, então aí a mãe deve parar de beber completamente laticínios, tal como se ela própria fosse alérgica. Muito bem. É um ponto também importante a salientar. Muito obrigado. Estava aqui também a observar, portanto, outro comentário, no fundo, uma dúvida. Príncipe 2016, não sei quem é, mas obrigado. Coloca aqui que o meu príncipe tem pele atópica e desde novembro está, deduzo que seja sempre, tanto com os olhos remelosos quando acorda. Tem a ver com o facto da pele atópica ou poderá ter a ver com alguma alergia? Pode ser um pouco vago, não é? Estar só... Pode ser um pouco vago, mas pode ser por causa, pode ter alergia respiratória. Normalmente, quando eles acordam com algum sintoma, pode ser por alergia aos ácaros do pó, que é aquilo que há em maior quantidade no colchão. E o colchão é o maior reservatório de ácaros que nós temos nas nossas casas. Ou pode ser, se o eczema não estiver bem controlado e se o eczema das pálpebras estiver em fase mais aguda, fica exudado, ou seja, a pele das pálpebras faz gretas e liberta pequeninas quantidades de líquido. E pode ser por isso que ele acorda com os olhinhos assim. Só Pedro, desculpa só interromper, só porque estão aqui duas mães, porque isto é uma coisa que também nos preocupa. Estão aqui duas mães a falar em relação à reintrodução do leite quando a alergia está diagnosticada. Portanto, a Raquel está a perguntar, depois das análises darem negativas, como é que é feita a introdução em crianças que ainda estão a amamentar. E a Carlota diz que tem uma bebê com 8 meses que foi diagnosticada intolerância à proteína de leite de vaca. Sempre que há, portanto, eu vou partir, eu não conheço as crianças, portanto, isto é um bocadinho no abstrato para mim, mas em teoria, o que é que acontece? Sempre que uma criança está diagnosticada com alergia às proteínas de leite de vaca, a introdução nunca deve ser em casa, mesmo com as análises negativas. Porque as análises podem ser negativas, mas como em tudo em medicina, a clínica e os doentes e as crianças, os adultos, o que se passa com eles é sempre muito mais importante do que os exames. As análises podem ser negativas e ainda assim a criança ter uma reação alérgica, que pode ter níveis de gravidade diferentes. Portanto, eu não sei se este termo que eu vou dizer é familiar para toda a gente, mas deve ser sempre feita uma prova de provocação oral. O que é que isto quer dizer? Em meio hospitalar, de uma forma vigiada, com vigilância médica, com a equipa de enfermagem, num sítio onde haja meios de tratar alguma reação que surja, nomeadamente equipamento de reanimação, é sempre em hospital de dia e em meio hospitalar que os alimentos devem ser reintroduzidos. Portanto, nunca deve ser tentado introduzir em casa. Okay? Porque isto é uma coisa que muitas vezes dá reações muito graves e é uma coisa que nos preocupa em particular, por isso é que eu quis fazer aqui esta ressalva. Isto é válido para o leite e é válido para qualquer alimento. Na dúvida, os alimentos nunca devem ser dados em casa. Portanto, nada de aventuras. Sim. É um aspecto Sim. importante. Nem que seja só um bocadinho.
Uhum. Nem Exato, um exato. bocadinho. Muito bem. Estava aqui a ver se tínhamos ainda outras questões. Temos também a ver o tempo do live, não é? Sim. É muito bom colocarem estas questões e estarem a seguir-nos há quase uma hora. Portanto, ia só aqui verificar se Uh, tínhamos uh, tempo de ter alguma está, pergunta. está aqui uma senhora que está a perguntar quais é que são os principais sintomas de alergia num bebê que está a ser amamentado. Podem ser sintomas exatamente iguais a um bebê que está a beber fórmula, leite lata, leite adaptado, porque o leite pode, tal como dissemos falámos há pouco, as proteínas do leite que passam no leite materno, portanto, também como laticínios, as proteínas passam no leite materno para o bebê, e se for um bebê mais sensível, pode reagir. Há dois grandes grupos de reações. Um deles, que são aqueles que têm os testes cutâneos, aqueles das picadinhas negativos, as análises são negativas. Esses meninos têm sangue nas fezes, habitualmente, dores de barriga, vomitam, não é o bolsar, é vomitar, portanto sai em jato. E depois existe o outro grupo de reações, que são as tipicamente conhecidas como tipicamente alérgicas, em que o bebê tem babas no corpo, lábios inchados, olhos vermelhos, lacrimejo, pingo no nariz. Portanto, as reações são as mesmas quando é por amamentação ou quando é por biberon, mas por amamentação são reações mais raras de acontecer, porque habitualmente a maior parte das crianças não reage com as proteínas que saem no ovo, peço desculpa, no ovo não, no leite materno. Muito bem. Vou só ver se está aqui mais uma questão, mas penso que as principais questões já foram respondidas. Sim, que as mães podem introduzir laticínios na alimentação, a não ser que o médico alergista dê indicação de não o fazer. Mas o bebê ter alergia ao leite e por causa disso eliminar completamente a alimentação da mãe por rotina, não costumamos fazê-lo. Isso. Muito bem. Pronto, claro que há sempre muitas questões a colocar neste contexto e noutros, não é? Mas o importante, como em tudo, e na medicina isso é especialmente importante, é Só, fazer Pedro, uma. Sim, desculpa, sim. é só por causa, porque está aqui uma senhora que está, a Daniela está a perguntar se nós aconselhamos deixar de amamentar para dar Ah, leite adaptado sem a proteína. A amamentação e o Pedro também até sabe aconselhar melhor em relação à amamentação do que eu, mas a amamentação deve ser sempre a prioridade para o bebê pelos inúmeros benefícios que isso traz, não só ao bebê, mas também à mãe, não é? Portanto, não, o deixar de amamentar sim. habitualmente não E, é e, o... ia só acrescentar, e voltando só um pouco atrás à questão da vacinação contra a Covid e a dúvida se as mães que estão a amamentar se podem ou não fazer a vacina. O que é colocado, digamos, pelas fontes oficiais e científicas, é que tem que ser pesada essa questão, ou seja, pensar em interromper o aleitamento materno só se surgir mesmo uma situação muito válida. Portanto, para quem esteja a amamentar e que esteja na iminência de ser vacinada, é bom estar bem documentada e entender que, pesando os prós e contras, a não ser que haja um motivo válido para interromper a amamentação, deve mantê-la, não invalidando a vacinação contra a Covid. Portanto, é um aspecto também importante. Exatamente. E isto aplica-se noutros contextos, claro. A questão da amamentação, sobretudo até aos 6 meses de vida e complementarmente dos 6 meses a um ano, juntamente com a diversificação, é de facto muito importante. Não sei se ainda temos tempo para responder aqui uma dúvida. Sim, por causa a Joana, olá Joana, já Sim. está a perguntar sobre o queijo de Flamengo. Portanto, esta questão do ser alérgico ou intolerante foi aquilo que nós estivemos a falar há pouco. A lactose é um açúcar e o que faz alergia no leite ou no queijo são as proteínas. Portanto, quem é alérgico e quem é intolerante, o que pode ou não pode comer é completamente diferente. Quem é alérgico não pode comer rigorosamente nada que tenha produtos lácteos,
não pode, por exemplo, usar a mesma colher que foi usada para para provar um pudim, não pode usar essa colher para a seguir provar uma gelatina, porque os resquícios que ficam na colher podem desencadear uma reação muito grave. Quem é alérgico não tem a ver com ter ou não lactose, não pode, ponto, comer rigorosamente nada, nem provar. Quem é intolerante à lactose pode comer tudo o que não tenha lactose, que é o açúcar, e portanto só não consegue digerir essa parte do leite, mas tudo o resto não há problema, nem vai ter nunca uma reação grave. Acho que já está. É porque a Isso. Joana já tinha posto esta questão duas Muito vezes e eu bem, achei que era muito bem. importante respondermos. É muito oportuno. Muito Sim, bem, então podemos talvez encerrar esta nossa conversa. Foi muito agradável, foi um prazer sim, igualmente, Pedro. estar aqui a falar contigo, Marta. Obrigada, Foi um igualmente. prazer conhecer-te e um prazer podermos esclarecer os nossos ouvintes. No fundo, isto são dúvidas que acabam por surgir quer na parte da medicina geral e familiar, quer também na imunoalergologia. E, portanto, foi um prazer estar aqui contigo e partilharmos este diálogo. E, mais uma vez, além de agradecer à Marta, pedimos que continuem a seguir a sua página, quer no Facebook, quer no Instagram, sobretudo, assim como a página de boasaúde.pt. Um resto de bom dia a todos, Sim, protejam-se, cuidado com os exato. comportamentos de risco e, se assim chegar o vosso momento, não hesitem em ponderar a vacinação, porque sem dúvida que é o game changer do momento em que estamos a viver. Sim, e obrigada a todos também e obrigada pelas questões também que têm colocado, porque isso também nos ajuda a ir sempre de encontro àquilo que nós devemos, não só aqui, mas desde que temos a página, porque o objetivo também de termos esta página pública é ir de encontro às necessidades da população, não é? Que é isso também que faz parte do nosso trabalho como médicos, não é só quando estamos nas consultas. Claro, e este trabalho é um trabalho voluntário que também fazemos pelos outros. Portanto, a razão de estarmos aqui é também por existir pessoas interessadas em adotar comportamentos corretos para a saúde e é isso que queremos também partilhar para que possam ter assim boa saúde, não só para os próprios, mas também para os seus familiares, amigos e tanto mais. Muito obrigado mais uma vez e até breve. Obrigada. Adeus, Adeus, um com beijinho, licença. obrigado. Beijinho, adeus.